Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 14 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já de imediato peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito aí do seu vídeo vai aparecer a opção da imagem, né? Inscreva-se, que você passando o cursor do seu mouse, em cima vai aparecer justamente a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando de deixar o sino das notificações ativado para você ficar antenado em tudo que acontece de novo aí dentro do canal. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, de compra e venda, ou mesmo as informações relevantes, as carteiras de ações, tem atualização da carteira exponencial aí na segunda-feira. Clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Lembre-se que para participar do sorteio que vai acontecer dos 2 ingressos para a Exper nos dias 5 e 6 de julho, é importante estar inscrito no meu canal para que você ganhe esse ingresso, seja sorteado e passe pelo critério de estar inscrito no meu canal, e também seguir o canal da Blue Trade no Instagram, @BlueTradeInvest. Indo aqui para a análise de hoje, eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, EG3, SAPR11, BBDC4, LET3, MRV3, SMLS3, Smiles e USIN5, Usiminas. Ibovespa no dia de hoje queda de 0,85%, ainda tem alguns ativos aqui saindo do leilão, então pode alterar um pouco essa variação. Movimento de correção, eu contabilizo basicamente já uns 3 pregões aqui, eu poderia considerar só esse candle de correção, que esse aqui sendo a máxima, mas para mim fez essa máxima aqui, tentou fazer uma nova máxima, não fez um fechamento mais alto aqui, enfim, gerou já está vindo num processo de correção, reduzindo um pouco a queda ao Ibovespa, 0,76% neste momento. O fato é, a região mais importante de suporte fica aqui, na minha opinião, por volta dos 97.500 pontos, 97.500, 97.457. Enfim, essa seria para mim a faixa mais importante de suporte. Semana que vem, se aproximou dessa região aqui, dependendo da forma como chegar nesse patamar, gerou alguma sinalização de alta, até na realidade, chegando aqui já tende a trazer algumas oportunidades na ponta compradora no decorrer da próxima semana. Então o Ibov segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, e passando por um processo aqui de correção da tendência de alta. Ou seja, quanto maior o tempo que ficar aqui, não perdeu essa região, vai aumentar a probabilidade de subir e ir para cima dos 100 mil pontos. No gráfico semanal, a semana basicamente ali vamos dizer assim, estável, mais 0,21%, que é no de indefinição, em cima da sua principal zona de resistência do gráfico semanal, que é essa região aqui, uma região ali por volta dos 98 mil pontos até o patamar de 98.588 pontos. Acima disso teria outra resistência 99.136, enfim. Bateu nessa região de 98.500, 99 mil pontos e perdeu força nessa região. Mas está dentro de um movimento de subida, já reverteu aqui o que era uma tendência de baixa, já trouxe uma expectativa mais positiva para o índice Bovespa de continuidade no movimento de alta. Dentro desse contexto, é mais interessante focar um pouco mais nas operações na ponta compradora, principalmente através de fundo ascendente no gráfico diário. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho aqui diariamente. Futuros, mini índice, dia de hoje, perda da mínima do pregão passado, sinalização de topo. Se olharmos aqui para o gráfico diário, nós temos aqui um patamar de suporte que está sendo testado nesse momento, uma região ali em torno, que foi testado, né? Em torno dos 98.720 pontos. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, dá para perceber que a tendência de alta já foi para o brejo aqui no intraday. Dentro justamente faz sentido que gerou um topo forte lá no gráfico diário. Para voltar a ficar mais interessante para a compra, nesse momento daria para se buscar a operação de compra, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se permanecer desse jeito, dentro de um movimento de alta no gráfico de 60 minutos a partir do início da segunda-feira, do pregão de segunda-feira, mantém-se mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, como a minha preferência seria por fundo ascendente. E aqui qual seria o patamar de resistência para o índice num movimento de subida na faixa dos 99.100, 150, 99.150, depois disso na faixa dos 99.285. São as resistências mais próximas. Se abre o pregão de segunda, já faz um fechamento aqui para cima desse patamar
e permanece gerando sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, continua esse movimento aqui de subida, gerou sinalização de topo descendente na segunda-feira, no gráfico 60 ou no gráfico de 30 minutos, volta a apoiar a operação na ponta vendedora de day trade. Essa seria até mais interessante, ou seja, ela vai lá, bate a região dos 99.150, vai na realidade de 99.055 a 99.150, bate nessa faixa de preço, pode ir até um pouco mais acima e depois gera sinalização de topo, cenário mais interessante para se buscar a operação de venda. Dólar no dia de hoje, alta muito forte, alta de 1,26%. Essa alta do dólar conseguiu anular a tendência de baixa do gráfico diário. Por quê? Porque quebrou a sequência de topos e fundos descendentes, superou a máxima desse topo anterior. E dentro dessa sinalização positiva que aconteceu no dólar, o principal nível de resistência está aqui, ó, nessa faixa de preço. Dentro desse movimento de subida que apresentou aqui o dólar, principal nível de resistência fica ali girando na casa dos 3.923, depois 3.930,5 e depois 3.937. São os níveis que eu vejo com resistência mais interessante, mais relevante para o dólar. E aqui dentro do gráfico diário a gente observa que está já dentro de uma tendência de alta. Tinha aqui uma leve tendência de alta, mas ainda dentro desse movimento de queda, só que aí foi lá e abriu forte para cima, confirmando a tendência de alta mesmo, favorável para quê? Para se trabalhar mais na ponta compradora de day trade. Dólar nesse momento está dentro dessa tendência de alta e passando por um processo de correção aqui de alguns candles. O que seria interessante para voltar a focar mais em compra, pelo menos com uma expectativa maior de subida. Vem aqui um movimento de baixo no G60 ou no G30, gera sinalização para cima. E aí fica muito mais interessante buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se também abrir subindo e passar a proporcionar sinalização de alta de fundo no gráfico de 10 minutos ou no de 5 minutos acima de 3.903, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora e ficar atento para a região de resistência que eu já destaquei no gráfico diário, que começa ali na faixa dos 3.923. É um ponto que pode ser um ponto de objetivo, 3.923, 3.930 e depois 3.937. Para olhar um pouco mais para a venda, ideal seria, primeiramente, vem aqui subindo, bate nessa região de resistência do diário lá e gera sinalização de topo no G60 ou no G30, se afastando mais da média móvel de 3 períodos e abrindo espaço para se ter um movimento de baixa aqui no G60 ou no G30. Isso favorece muito mais buscar topo descendente num gráfico de menor periodicidade, seria o gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra também se abrir caindo, dependendo da sinalização de topo descendente para baixo aqui num patamar de 3.899, deixa eu jogar no gráfico até de 5 minutos, que é essa região aqui, ó, 3.800 até um pouco abaixo de 3.899. Vem aqui para baixo dessa região, gera sinalização de topo, usando esses fundos anteriores aqui como patamar de resistência em vez de ser de suporte, mais interessante para venda. Seguindo, vamos falar aqui da PTR4, dia de hoje, só para falar em relação ao dólar, no dólar na semana, apresentando aqui uma alta de 0,46%. Dólar no gráfico semanal gera sinalização de alta, se a próxima semana conseguir fechar melhor ainda, em termos de sinalização de alta, para cima de 3.944. Então, Petro, dia de hoje, queda de 0,44%, já saiu do leilão de fechamento. Perdeu o mínimo aqui nesse ponto novamente, a mínima do candle anterior. Então o Petro continua respeitando essa região aqui de resistência, na faixa ali dos 27,28 a 27,38. Dentro do que está acontecendo aqui na PTR4 ainda fica uma expectativa mais de subida. Por quê? Porque está dentro de uma tendência de alta. Então se ela for subindo, fazendo essas quebras aqui, gera aqui algum movimento mais fraco para baixo, fica mais para se buscar a operação de compra na próxima semana, desde que gere essa sinalização de alta para cima dessa região aqui, teste até a média e gere sinalização de alta de fundo ou mesmo de pivô de alta no decorrer da próxima semana. Mais interessante para compra pelo gráfico semanal ativo, dentro de um movimento de subida. No gráfico semanal ainda não tem um movimento de baixa, apesar do movimento estar um pouco mais fraco para cima. A sinalização de queda aqui da Petro seria a formação de um topo descendente no gráfico semanal. E aí o principal sinal, na verdade o primeiro sinal, é voltar para baixo da mínima dessa semana, R$ 26,52. Enquanto isso não acontecer, cenário gráfico mais voltado para buscar a operação de compra no gráfico diário ou até mesmo no gráfico de 60 minutos.
Vale 3, queda de 0,87% neste pregão, sinalização de topo no gráfico diário, tem espaço para corrigir no preço ou no tempo. O primeiro suporte na faixa dos R$ 51,00 a 50,95 e depois em R$ 50,25 para Vale, ou seja, na próxima semana gerou sinalização aqui de correção, fundo ascendente no gráfico diário, mais interessante para compra. Gerou movimentação lateral aqui na próxima semana, rompeu essa máxima aqui, mais interessante para compra através de um pivô de alta. Enfim, cenário nesse momento mais alinhado para cima para se buscar a operação de compra na Vale 3. Na semana, alta de 5,63%, ou seja, a ação tinha gerado aqui um sinal de topo em cima da média, estava indefinida e gera um baita candle de alta nessa semana, melhorando bastante a sua expectativa, seu cenário para se buscar a operação de compra de swing trade e tendo como principal resistência nesse momento as resistências mais relevantes 52,58, 53,80 e o gap aqui em R$ 54,35. EG3, recomendação de compra no pregão de hoje se superasse a máxima dos primeiros minutos de pregão, ou seja, ela subiu, foi lá em 45,12, recuou. Quando ela recuou, estava ali na faixa dos 44,90, eu recomendei uma entrada se ela voltasse para cima dos 45,12, ou seja, se houvesse um negócio nas 45,13, acionaria a nossa compra, mas ela não gerou a nossa entrada e foi cancelada essa recomendação. Por quê? Porque não acionou o gatilho da nossa compra e foi lá para baixo do nível que seria o ponto de stop da operação. Então, recomendação cancelada novamente na EG3. Primeira recomendação que eu fiz aqui, não superou ontem. A segunda, aqui se superasse a máxima da primeira hora de pregão, também não superou. SAPR11, no pregão de hoje a gente tem aqui o ativo gerando um sinal de alta. Lembrando, a gente está com a compra em aberto em Sanepar, então ativo dentro de um movimento de alta. Fechou com alta hoje de 0,65%. Tem uma resistência aqui imediata na faixa dos 77,37, que é aqui essa região anterior aqui que tinha um gap. Esse fundo anterior está batendo aqui em cima desse patamar agora. Vamos ver se ela ganha força na próxima semana. Por enquanto, nenhuma alteração. Nosso stop segue aqui abaixo da mínima do fundo em 73,59. Seguindo, BBDC4. Só para mencionar na Vale 3, hoje eu fiz uma recomendação de compra no gráfico de 60 minutos, né? Esqueci de comentar. Recomendei compra se superasse a máxima da primeira hora de pregão. Como ela veio aqui para baixo, perdeu essa mínima, para mim já começou a não fazer mais sentido eu entrar comprando o papel. Eu cancelei a entrada, a recomendação, né? Eu cancelei a recomendação e não fiz uma nova recomendação pelo gráfico de 60 minutos. Vamos ver se no próximo pregão ela gera alguma oportunidade, pode ser até pelo gráfico de 60 minutos. Então, indo aqui agora para Bradesco, BBDC4, um candle de indefinição, mas com queda de 0,17%. Tendência já deu aqui uma certa indefinida, até poderia falar que é uma tendênciazinha de baixa, mas ainda dentro de um movimento bem forte para cima e se sustentando basicamente em cima de um patamar aqui de topos anteriores. Então, está em cima desse patamar. Um novo fechamento aqui assim para cima chamaria atenção para se buscar uma compra. Ideal até que fechasse acima pelo menos de 36,48. Ideal se tivesse um fechamento acima dos 36,59 na segunda-feira, daria para se buscar uma compra, apesar dos topo aqui muito próximo, stop aqui abaixo, seria uma das alternativas, tentando pegar um próximo movimento de subida em Bradesco. ELET3, Eletrobras, segue dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, ou seja, tendência de alta de curto prazo, processo agora de correção. Dentro desse processo de correção, no decorrer da próxima semana, dependendo da sinalização de alta aqui de superação da máxima do pregão anterior, me chamaria a atenção para abrir uma operação de compra na ELET3. Quanto maior o movimento aqui for para baixo e depois da sinalização de alta, mais interessante. Ou seja, quanto mais se afastar dessa região aqui de topo de resistência, que vai principalmente da região dos 36,48, passando por 36,74 e por último 37,15. Quanto maior for o afastamento do preço de entrada desse patamar, mais interessante para se buscar uma compra de fundo ascendente na ELET3. No gráfico semanal está em cima de um patamar importante de resistência. Essa região aqui bem importante de resistência na ELET3. Região ali na faixa dos R$ 36,94, R$ 36,66, enfim, essa faixa de R$ 36,66 a R$ 36,94, zona de resistência importante para ELET3, local onde pode justamente fazer essa correção um pouco maior que do gráfico diário. MRV3, ativo que no pregão de hoje fechou com alta de 1,82%,
fundo ascendente a favor da tendência após testar a topo anterior, possibilidade de buscar até uma compra em cima desse ativo, stop imediato abaixo da mínima desse fundo ou um stop mais curto abaixo da mínima do pregão de hoje. A outra alternativa seria pelo gráfico de 60 minutos, gerou sinal de fundo aqui ou pivô de alta, possibilidade de abrir uma compra em MRV3, primeiro ponto de stop aqui embaixo, segundo ponto de stop do candle abaixo da mínima do candle que romper a máxima do topo anterior. E aí depois a gente fala aqui de Smiles, SMLS3, pregão de hoje apresentou queda de 1% basicamente, arredondando, movimento forte para baixo, depois de um longo movimento para cima, dependendo da sinalização de alta que pode acontecer no decorrer da próxima semana, seria uma das alternativas de se buscar a operação na ponta compradora. O ideal seria que não fosse um stop desse tamanho, porque aí a relação risco-ganho de 1 para 1 já vai ficar muito em cima da resistência. O ideal é que tenha um espaço um pouco superior a uma relação risco-ganho de 1 para 1 para abrir uma compra em Smiles, visto que ainda o cenário gráfico de prazo maior que o semanal não está definido para cima. Então tinha aqui uma tendência de alta e reverte aqui, anula a tendência de alta, só que vai lá em cima e fica aqui agora com um cenário de indefinição dessa tendência. Então o ativo para mim no médio prazo está indefinido ainda. Por esse motivo seria interessante não trabalhar com stop tão grande no gráfico diário. Vamos ver, acompanhar no início da próxima semana. Se houver oportunidade, com certeza compartilhe aí dentro do canal DV Invest no Telegram. E aí, para a gente encerrar aqui, os Minas. Os em 5, queda mais forte no pregão de hoje, 3,02%. A ação dentro de um movimento de queda, faz aqui uma queda primeiro, tenta subir, faz outra queda mais intensa. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, tem uma sinalização de alta aqui, sendo bem agressivo para compra, com stop aqui embaixo, é uma das alternativas. Pelo gráfico diário seria mais interessante acontecer o quê? Para ser menos agressivo. Eu até vou dizer porque eu não seria tão arrojado na Uzi Minas nesse momento. Então aqui seria mais interessante acontecer pelo menos uma chance de se trabalhar com stop mais curto do que comprar a superação da máxima desse candle, porque o stop também ficou muito longo na Uzi Minas. Por quê? Porque pelo gráfico semanal é um ativo que está gerando aqui, que proporcionou no pregão nessa semana um candle de reversão chamado de estrela cadente, respeitando as duas médias, ou seja, está trabalhando abaixo das médias. Se perder a mínima dessa semana localizada em R$ 8,53, aumenta-se a chance de queda, visto que o ativo que basicamente voltou a ficar alinhado para baixo quando perdeu esse fundo aqui anterior. E observe onde basicamente o ativo veio bater novamente, região desse fundo anterior, com um patamar também de suporte que tinha aqui para trás, e aqui agora virou resistência. Então, por esse motivo, uma cautela um pouco maior ali em cima da Uzi Minas, pode olhar para o setor, ver qual ficaria mais interessante para entrada, vou avaliar no decorrer da próxima semana, se uma CSNA3, se uma GGBR4, ou mesmo se uma Uzi Minas dentro do setor aí de siderurgia. O suporte mais próximo da Uzi Minas são esses dois topos que ela rompeu aqui, que ela já está praticamente testando R$ 8,57 a R$ 8,45. A mínima de hoje, 8,56, já começou a testar essa região de antiga resistência chamada mudança de polaridade, agora podendo funcionar como um patamar de suporte. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise aí semanal. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.